A paz do Senhor para todos, queridos irmãos, aqui do canal Família Abençoada IPDA. Sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio, criador deste canal. Meus queridos irmãos, hoje eu quero falar de pastor e ovelha. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para você que está aqui comigo no canal, que já deixa aí teu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e adicione o sino das notificações, para que você possa ser avisado todas as vezes que chegar vídeo no canal YouTube, você possa ser avisado pelo próprio YouTube. Vamos falar de pastor e ovelha. Mas antes de tudo, a nossa leitura, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido irmão, aqui falamos do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vejam bem, querido irmão, que foi o salmista Davi que expressou esta palavra. Davi escreveu quase a metade dos 150 capítulos dos livros de Salmo. Davi era pastor de ovelha. E Davi cuidava muito bem das ovelhas do teu pai Jessé. Era um pastor que sabia trabalhar, a ponto que ele sabia trabalhar tão bem como pastor, que Deus chegou a dizer: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi apacentava as ovelhas. E Davi era um pastor de ovelha. Querido irmão, o que nós vemos hoje, existe muito pastor, mas são pastor que não sabe cuidar das ovelhas. Muitas ovelhas, amado, estão saindo do pasto, estão saindo do rebanho, à procura de alimentação. Pessoas é pastor, mas não tem um alimento para a igreja. O alimento que a ovelha precisa, o pastor não tem para dar para ela. Então ela vai procurar alimento em outros lugares. Porque o pastor tem de conhecer a ovelha, tem de saber o que a ovelha necessita. O pastor tem de comunicar com a ovelha e a ovelha reconhece muito bem o pastor. O que eu digo? O pastor precisa conhecer a ovelha e a ovelha tem de conhecer, tem de reconhecer o pastor, obedecer o pastor e saber que o pastor cuida dela. Davi cuidava das ovelhas tão bem, amado, que ele dormia ao lado das ovelhas. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. A ovelha está enferma, o pastor se preocupa. O pastor vai até a ovelha, cuida da ovelha, carrega a ovelha. Se for necessário, o pastor coloca até comida na boca das ovelhas. O pastor não quer ver a ovelha perecendo. E o pastor tem a preocupação com as ovelhas. O pastor, todos os dias, ele preocupa com a ovelha. Ele conta as ovelhas e ele recolhe as ovelhas. Falando em ovelha, eu estava vendo um vídeo, duas pessoas e o pastor, 3. Então eles fizeram um teste com as ovelhas. Aqueles 2 que não era pastor, tentou imitar o pastor, chamando a ovelha. Foi o primeiro, chamou a ovelha não deu nem atenção. O segundo foi, chamou também as ovelhas, e no lugar que a ovelha estava, ela continuou, não deu nem atenção. Mas na hora que o pastor chamou a ovelha veio logo ao encontro do pastor. A ovelha reconheceu o pastor. Porque, amado, a ovelha reconhece o pastor.
Então não adianta pessoas fingir de pastor, usar capa de pastor, querer ter nome de pastor, mas não saber apacentar as ovelhas. E quando o pastor chamou, a ovelha veio em direção ao pastor. Veio todas alegres, porque ela reconheceu que aquela voz que chamava para ela, verdadeiramente era o pastor. E a ovelha é alimentada pelo pastor. A ovelha é tratada pelo pastor. O pastor não pode desprezar as ovelhas. O pastor não pode abandonar as ovelhas. O pastor tem que ter a preocupação com a ovelha, porque a ovelha depende do pastor e o pastor foi Deus que colocou ele ali no rebanho para ele cuidar das ovelhas. Muitas das vezes, amado, pessoas chegam a dizer assim, que ovelha rebelde, saindo do rebanho, indo para outros lugares, não dando atenção ao pastor. Mas sabe o que é isso? É a falta de comunicação. O pastor tem de chegar até a ovelha, ver com a ovelha o que está acontecendo, o que ela precisa. Às vezes está precisando de uma palavra amiga. Aí já estou falando das ovelhas, estou falando da igreja. Muitas das vezes o membro, que é uma ovelha, ele está precisando de ouvir uma palavra amiga do pastor. E muitas das vezes o pastor está tão ocupado com as suas coisas materiais, não tem um tempo para as ovelhas, não tem comida para dar para as ovelhas. Mas o pastor que é pastor, ele sabe alimentar as ovelhas. Ovelha bem tratada, irmãos, ela não dá trabalho para o pastor. Ovelha saciada, ela não dá trabalho para o pastor. O pastor, ele usa o cajado e também tem a vara. Mas vara, meus irmãos, não é para bater. Vara não é para bater em ovelha. Ovelha não foi feita para apanhar. Não pode se bater em ovelha. Vejam bem que Davi era um pastor de ovelha. Ele lutou com o urso, porque o urso queria matar a ovelha. Ele lutou e venceu e tirou a ovelha da garra do urso. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não deixa a ovelha padecer. Muitas das vezes a ovelha está enferma, ele está ali cuidando, ele está ali tratando. Ele tem uma grande preocupação com a ovelha. E a ovelha, muitas das vezes, sente a falta do pastor, porque o pastor cuida das ovelhas e a ovelha obedece o pastor, porque o pastor é quem apacenta a ovelha. Pessoas chegam a dizer, crente rebelde, ovelha rebelde. Não, amado, não existe ovelhas rebeldes. O que está faltando é o alimento. O que está faltando é palavra. O que está faltando é atenção. Dê mais atenção para a ovelha e você vai ver que a ovelha não vai te dar trabalho. A ovelha vai te compreender, porque a ovelha reconhece o pastor. De longe a ovelha vê o pastor e a ovelha vem logo ao encontro do pastor. Não há necessidade do pastor ficar gritando para que a ovelha ouça, não. A ovelha está sempre ligada, ansiosa, olhando a hora que o pastor aproxima. Quando ela vê o pastor, ela já vem ao encontro do pastor. Mas o pastor tem o cajado. Para que será o cajado? Cajado não é para bater, amado. Cajado é para levantar a ovelha caída. A ovelha cai, se o pastor não tem o cajado, como que vai levantar aquela ovelha? Ela vai continuar caída. Então o cajado não é para bater, mas o cajado é para levantar a ovelha quando cai no abismo, quando cai no meio do mato, no lugar que ela não tem condições de se levantar. Ali o pastor vai ali com o cajado, com aquele arco do cajado, ele levanta a ovelha, carrega a ovelha e leva a ovelha para o aprisco. Este é pastor. Sim, este é o pastor
porque cuida das ovelhas. É o pastor amado que dá a vida pelas ovelhas, eu volto a repetir. É o pastor que passa a noite acordado ao lado da ovelha. E se a ovelha está doente, o pastor está ali cuidando, protegendo a ovelha para que o urso, para que o leão não venha tragar. Ovelha, meus irmãos, se ficar longe do pastor, corre risco de ser tragada pelo urso, pelos leões. Então eu volto a dizer, você é pastor? Cuida da tua ovelha. Não deixa a tua ovelha sair por aí de qualquer jeito, procurando alimento, procurando um alimento espiritual que é a palavra. A falta de comida, amado. Pessoas ficam com fome, a ovelha fica com fome e logo quer sair à procura de alimento. Mas o pastor cuida da ovelha. O Senhor falou, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Amado, pastor, a palavra pastor não é somente pessoas que é credenciado. Muitas pessoas credenciado, carteirinha de pastor, mas não tem o chamado. Não tem o chamado, então não resolve, meu irmão. Pastor tem que ter chamado, pastor tem que ter unção, pastor tem que ter conhecimento. A palavra de Deus nos releva dizendo que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Como você vai dirigir um veículo se você não tem conhecimento? Você nem sabe onde fica o volante. Não tem como. Assim também é o pastor. Pastor tem de conhecer. Pastor tem que ter unção. Pastor tem que ter o chamado para saber direcionar a ovelha. Saber dar o alimento para a ovelha. A ovelha precisa de alimento, amado. Um alimento puro, um alimento quentinho. Cuida das ovelhas. Cuida das ovelhas porque a ovelha faz parte do reino do Senhor. Estamos falando de pastor de ovelha. Estamos falando a ovelha e o pastor. Há diferença, meus irmãos. Aquele que é pastor e aquele que é chamado para pastorear. Aí é uma grande diferença. Davi era pastor de ovelha, mas trazendo para os nossos dias, hoje nós estamos falando espiritualmente, estamos falando das ovelhas do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, e nós temos que saber apacentar as ovelhas. Meu querido irmão, que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fique com Deus.